Graça e paz, família linda, pescadores de almas, queridos. Vamos comigo aí para mais um momento de versículos que alimentam. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Mateus, capítulo 9. Se você puder, me segue aí. Se não, apenas escute, porque Deus quer falar contigo de dentro para fora, ok? Então vamos lá? Mateus, capítulo 9, versículo 9. Se eu tivesse um título, eu daria o seguinte título para essa mensagem: Um chamado, uma decisão. Isso mesmo, um chamado, uma decisão. Vamos lá comigo para o versículo 9. Ao sair dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e lhe disse: Siga-me. E Mateus se levantou imediatamente e o seguiu. Aconteceu que, enquanto Jesus estava em casa, reclinado à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram comer com ele e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de mim, que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e aprendam o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Veja só, é interessante essa passagem. Muito interessante. Por quê? Porque aqui nós vemos algo que foi um chamado a um homem, Mateus Levi, né? Mateus Levi. Então, Mateus estava trabalhando numa coletoria, ele cobrava impostos, ele era um judeu autêntico, pai e mãe judeu. Mas o trabalho dele era oprimir o próprio povo judeu, ou seja, ele era mal visto pelos seus. Mas o dinheiro sufocou, atraiu Mateus. Ele vivia uma vida como muitos vivem, de aparência. Ele vivia uma vida dizendo que ele podia comprar as melhores coisas, mas não tinha essência. Ele vivia uma vida que podia falar assim: olha, eu posso desfrutar de tudo, mas não sabia o que era o melhor do dia, que ele poderia desfrutar. E um dado momento, e não foi à toa, porque Jesus nunca passa à toa. Eu acho interessante esse momento de Jesus com Mateus, porque ele não perdeu tempo, digamos assim, conversando como foi com a mulher samaritana, conversando com outros, conversando como foi com Nicodemos. Ele apenas disse uma palavra: segue-me. E Mateus tomou uma decisão: é agora. Eu acho interessante que muitas das vezes Jesus chama a mim e a você, e há muitos publicanos na fé, há muitos que são mercenários da fé, há muitos que participam de uma ceia e não sentem mais nada, nenhum remorso, nada, porque estão cauterizados. E o chamado de Jesus parece que não faz mais efeito. Jesus está te chamando hoje novamente, porque este homem, Mateus, ele largou tudo e à mesma hora ele fez um banquete para Jesus e chamou seus amigos publicanos, chamou os amigos fariseus, porque não havia judeu ali para ele chamar, porque ninguém gostava dele. E aí, como todo mundo começa, olha, mas que é isso aí? Esse aí não é, e come com fariseu, com publicano, os judeus não gostam da gente, esse homem está aí, é judeu, o que está acontecendo? E ele falou: porque eu não vim chamar aqueles que se acham curados, mas os que precisam ser curados, os que precisam ser transformados. E este homem escolheu a melhor parte. A partir dali, note o que eu vou dizer para você. Mateus seguiu a Jesus. Jesus veio a morrer na cruz. Agora presta atenção. Mateus e Pedro, discípulos de Jesus. Jesus morre naquela cruz. Todos ficam tristes. Pedro fala o quê? Eu vou voltar a pescar. Eu vou voltar à minha função. Mateus poderia dizer: eu vou voltar a ser publicano? Quando você decide seguir a Jesus, presta atenção, não tem volta. E quando você decide seguir a Jesus, é sempre andando para o alvo que você vai encontrá-lo. Pedro tinha a opção de voltar, mas note, eu nem quero entrar ainda nesse mérito, mas quando Pedro voltou sem Jesus também não pescou nada. E Jesus mais uma vez aparece e fala: joga a rede ali. Sem Cristo, querido, nós vamos ficar parados no tempo. Não adianta maquiar, não adianta enfeitar, porque a palavra dele, quando ele falou segue-me, ele falou para a alma de Mateus: segue-me, porque esta felicidade sua, só quem está em sua volta acha que você tem, mas o seu coração não está nesta imundície. Largue agora e me siga. Que nós possamos, aleluia, nesta manhã, agir como Mateus. Não importa o que está acontecendo. Não fique pensando que eu poderia voltar, se eu pudesse, não.
Esqueça o Egito. Caminhe para o alvo. O momento é hoje. O momento é olhar para frente. É porta estreita, ótimo. Do outro lado da porta estreita tem um manancial, tem rios de água viva, tem promessas de eternidade para mim e para você. Mateus escolheu a melhor parte, assim como a Maria. Ela também escolheu a melhor parte. Enquanto os fariseus questionavam, na mesa, no banquete, ele estava com os olhos fixos em Jesus e com uma certeza: nunca mais eu volto a ser este homem imundo que eu era. Nunca mais. Porque agora eu vejo que este homem, ele é filho de Deus. E não esqueça do que eu falei para você. Pedro teve a opção de voltar até no trabalho digno. Mas Mateus não podia voltar. Porque o que é lixo tem que ser jogado fora. O que é lama tem que ser afastado. E aquele que está em Cristo, nova criatura é. Que Deus te abençoe com esses versículos que alimentam. Que Deus possa te alimentar e alimentar a sua fé como alimentou a minha nessa mensagem. Que nós possamos, independente de situações, independente dos espinhos, saber quem nos sustenta, quem nos leva pela mão. E quando nós não podemos mais andar, nos carrega no colo. Por quê? Porque Ele nos ama. Ele te ama. Continue, fique firme, siga-me. Foi o que Jesus falou para Mateus. O chamado mais curto, no entanto, o que fez toda a diferença na vida daquele que teve fé em Deus. Que Deus abençoe a todos. Graça e paz, família linda, pescadores de almas.